Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube. Mais uma vez estamos aqui de volta para estudar junto a Palavra de Deus. No vídeo de hoje daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas da CPAD do primeiro trimestre de 2021. O tema que estamos estudando, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Chegamos na lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. O texto áureo se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Deus deu dom à igreja, como estudamos na lição passada, porque os dons têm um propósito. Qual é esse propósito? Para a edificação da igreja. Verdade prática. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então, os dons são recursos de Deus para fortalecer e para edificar a igreja espiritualmente. A leitura bíblica em classe se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 2. Muitos estão utilizando de forma interesseira e egoísta os dons espirituais. As dádivas divinas nos são concedidas pela graça e devem ser utilizados com sabedoria e santidade, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado em todos os membros do corpo, todo membro do corpo de Cristo seja edificado. Para isso que é o dom, o propósito dos dons espirituais. Vamos para a introdução. Nessa lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recurso imprescindível do Pai para seus filhos. O seu propósito é edificar, unir e fortalecer assim a igreja de Cristo. Então, o verdadeiro propósito dos dons espirituais é edificarmos, unirmos e fortalecer. Amém? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Mas, se tardar, escreva-vos para que saibais como se deve comportar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. A educação pode ser dada à distância, como nos dias de hoje, né? Mas a instrução somente pode ser ministrada pessoalmente. O comportamento do ministro é igual ao caráter da instrução que recebe o seu mestre. Podemos conhecer um homem pelas suas vestes que usa, pelas suas palavras que profere, mas nada é tão infalível no conhecimento completo de uma pessoa quando o labor é do convívio. Amém? Dando sequência aqui, os dons não são para utilizar o crente. Primeiro ponto, a igreja coríntia. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial próximo do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem do missionário Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que Paulo, dos gentios, tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a mudança de manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dos dons lhe faltava. Então, Paulo afirmou que aquela igreja nenhum dom faltava. Segundo ponto, uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinha por finalidade prepará-las, santificar para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Então, a igreja de Corinto ali, né, tinha todos os dons, tinha uma finalidade, os dons, para preparar ela, para santificá-la, para serviço, para a evangelização daquela cidade de Corinto. Então, uma igreja local ali retinha todos os dons, e esses dons tinham uma finalidade, preparar
santificar para o serviço. É para isso, é esse o propósito dos dons espirituais. Continuando aqui, né? Todavia, além de aquela cidade não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja e imoralidade sexual. Não é bem diferente dos dias de hoje, né? As pessoas que têm os dons não estão aí utilizando corretamente. E aí você vê nos meios desse povo divisões, inveja e imoralidades sexuais, como nós vemos aí nas notícias, né? Então, dando continuidade, com este relato, aprendemos que as manifestações do Espírito na igreja local não são provavelmente indicadores de seriedade espirituais e santidade. Tá vendo aí? Então não são indicadores, né? Uma igreja aí que tem todos os dons não indica que ela tem seriedade espiritual e santidade, né? Então tá bem claro aí. Terceiro ponto. Os dons não são sinais de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus da graça de Deus são, por isso, muito mais espiritual do que os outros. Engano, né? Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus por ser resultado da graça divina. Foi através da morte de Jesus na cruz que os dons nós recebemos, né? Através de Jesus recebemos aí o dom, através da graça divina. Não recebemos tais dons por mérito próprio, não é nosso mérito, o mérito é de Jesus. Ele deu o dom aos homens, mas pela bondade e a misericórdia de Deus. Então, foi Deus, né, que nos deu, foi a bondade e a sua misericórdia. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer de uma vez por todas que os dons não são garantia de espiritualidade genuína, né? Como está lá em Mateus 7, 22 ao 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Então, aí são os espinheiros, né? Dons externos mostrados serão considerados como trevas. Profetizar, libertação de demônios e muitos milagres não são aí atestado para a entrada no reino de Deus. Segundo ponto aí. Vamos para edificando a si mesmo e aos outros. A si mesmo e aos outros. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala em língua estranha edifica a si mesmo. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem a sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedida pelo Espírito, com o objetivo de edificar a si mesmo. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia falar em línguas publicamente, mas ao falar de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se o seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Aí então, né? Vamos para o segundo ponto. Edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exercitavam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso, o apóstolo lembra que os dons têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Em lugar de buscarmos prosperidade materiais, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênção. Busquemos os dons espirituais, agindo assim, edificaremos nós mesmos e também os outros. Amém? Então, temos aí os dons espirituais, não só para nos edificar, mas sim para edificar as outras pessoas também, nossos irmãos em Cristo Jesus. Terceiro ponto, edificando até o não crente. Então,
os dons espirituais também têm um propósito de edificar também os não crentes. Embora o apóstolo dos gentios estimula-se todos os crentes a falarem em línguas, isto é, edificar a si mesmo, seu desejo era que também esse mesmo crente profetizasse a fim que a igreja toda fosse edificada. Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava-se a profecia, porque essa edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quanto vieram frequentar nossas reuniões devem ser edificados. Então, todos que estão na reunião, todos que estão ali adorando, tem que também ser edificado através das nossas palavras, né? Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se uma reunião não entenderem o que está sendo falado? Então, é um dom que tem muita necessidade na igreja é a interpretação de variedades de língua. Então, busquemos esse dom de interpretação de variedade de línguas. É um dom maravilhoso para edificar toda a igreja, não somente em falar em língua, mas também a interpretação das línguas. Vamos para o terceiro ponto. Edificar todo o corpo de Cristo. Os dons na igreja. Primeiro ponto, os dons na igreja. A primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. Então tem aí uma forma correta de usar os dons, né? O apóstolo mostra que quando os dons é utilizado com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Então, para que o corpo seja edificado, os dons tem que usar com amor, né? Com amor aos nossos irmãos em Cristo Jesus, né? E também eles precisam ser edificados. Vamos aqui para conforme diz Paulo, conforme diz Thomas, parafraseando Paulo em Efésios capítulo 4, 16, os membros do corpo, cada qual a sua própria função concedida pelo Espírito, cooperando para o bem de todas. E o amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Olha aí, né? Se o amor de Deus nos tornarmos egoístas, sem o amor de Deus nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nosso interesse em primeiro lugar. O propósito dos dons é que edificar o corpo de Cristo só pode ser cumprido se tivermos amor de Deus em nossa vida. Então, tá aí, né? A importância do amor na nossa vida. Gálatas 5:22 está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então, tá aí, né? O gozo é o amor desfrutando, a paz é o amor descansando, a longanimidade é o amor esperando, a benignidade é o amor curando, a bondade é o amor acariciando, a fé é o amor confiando, a mansidão é o amor reagindo, o domínio próprio é o amor equilibrando. Vamos para o segundo ponto. Segundo ponto aí, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificar espiritualmente, moral e doutrinalmente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. Os ministros, sábios, arquitetos, o fundamento já está posto pelos apóstolos, que é Jesus Cristo. Mas os ministros têm que tomar cuidado com as pedras assentadas sobre os alicerces, pois eles também tomam parte da edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para os líderes de hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além de que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Olha que lindo, né? Terceiro ponto. Despenseiro dos dons. O apóstolo Pedro exorta a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usa uma figura do
dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O dispenseiro adquiria os mantimentos e zelava para que não estragasse e os distribuía para os alimenta para as famílias. Dessa forma, o dispenseiro da obra de Deus deve alimentar a família de Deus. Ele precisava ter cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando e edificando o corpo de Cristo. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Aí, né? Que palavra maravilhosa, né? A propósito dos dons espirituais. Chegamos aí na conclusão. A Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em todo o mundo, ócio as verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante dessa tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo para ser abençoado, exortando e consolando. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a Igreja de Jesus e não utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Amém? Deus abençoe você que estão nos assistindo. Compartilhe esse vídeo, seja um missionário da obra de Deus, e agradeço a cada um aí. Deus abençoe toda você e toda a sua família, e vamos até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.